Então, gente boa, nós vamos falar só mais um pouquinho sobre mormonismo a partir de uma matéria da revista Defesa da Fé do Instituto Cristão de Pesquisa, cujo tema era pelos corredores do Templo Mórmon. E aí, o que acontece? A matéria, ela bate na tecla de algumas questões relacionadas ao mormonismo, em que há uma certa compreensão de que, de acordo com o IBGE, foi levantado, né, o censo de que havia em torno de 200 mil adeptos. E aí a seita protestou e afirmou que, segundo suas próprias estatísticas, chegariam a 860 mil, sendo que 190 mil só no estado de São Paulo, e que no mundo são cerca de 12 milhões, e vamos e venhamos, é um número expressivo. E aí o que acontece? De acordo com o levantamento da revista, cerca dos 100 templos existentes no mundo, 5 desses templos estão no Brasil, ou ainda estão em construção, né, no Brasil. E o crescimento aqui não é uma grande coisa, ainda mais se considerarmos que já se passaram 69 anos desde que iniciaram suas reuniões em São Paulo, em 19 de maio de 1935. E aí as denominações evangélicas, com pouco mais de 2 décadas, já contam hoje com milhões de membros, o que reforça a máxima que circula no meio evangélico: o Brasil é do Senhor Jesus. Entretanto, o que acontece? O Brasil, ele, de certa forma, ele é importante, né, para os mormons, de acordo com a revista, e isso fica claro de acordo com a visita que o presidente mundial, considerado pelos mormons um profeta de Deus, ele chegou, por exemplo, a visitar o Brasil. Sua vinda ao Brasil teve como objetivo principal a consagração do templo reformado e, claro, motivar os discípulos a uma evangelização maciça dos brasileiros. E em relação a esse caso, o evento que ocorreu no estádio do Pacaembu contou com diversas atrações, além da presença, né, do profeta deles, e a estrutura contou com o apoio de 1.500 missionários, um coro de 1.200 vozes, 1.800 dançarinos, 345 cenários vivos e 5.000 coreógrafos. E esse espetáculo, ele era estrategicamente para conquistar o público brasileiro, incluindo elementos do nosso folclore, ao apresentar 184 personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, até porque os mormons, eles são bem mais liberais que os demais evangélicos em relação ao folclore, né, e às festas seculares, de acordo com a revista. E aí, o comentarista da revista, que é Ignaldo Hélio de Souza, ele diz que o mormonismo está ligado à pessoa de Joseph Smith, nascido em 23 de dezembro de 1805, no condado de Windsor, estado de Vermont, Estados Unidos da América do Norte. Foi fundador, profeta e primeiro presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quando tinha 10 anos de idade, a família de Smith se mudou para Palmyra, Nova York. 4 anos depois, Smith teve sua primeira visão de Deus e de Jesus Cristo, que o instruiu a não se associar a nenhuma igreja existente, denunciando a falsidade de todas elas. Por volta de 1827, por meio de outra visão, Smith recebeu uma mensagem divina escrita em placas de ouro, em hieróglifos. Segundo Smith, o anjo Moroni lhe apareceu e lhe disse que havia vivido naquela região há 1.400 anos, e seguindo o relato, o pai de Moroni, um profeta, tinha gravado a história do seu povo naquelas placas. Quando estavam a ponto de ser exterminados por seus inimigos,
Moroni teria enterrado essas placas ao pé de um monte próximo do local onde hoje é Palmira. Nessa visão, Moroni teria indicado a Smith o lugar em que as placas teriam sido escondidas e lhe deu umas pedras especiais, um certo tipo de lentes chamadas Urim e Tumim, com as quais poderia decifrar e traduzir os dizeres das placas. E aí nisso Smith traduziu e publicou o texto em 1830, que recebeu o título O Livro de Mórmon, no qual conta a história religiosa de um povo antigo que viveu no continente norte-americano e que descreve como descendentes dos antigos hebreus. Em 1830, Smith organizou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e imediatamente começou a enviar missionários para outras localidades. Em virtude da conversão de um número muito grande de pessoas em Ohio, Smith se mudou para lá e construiu em Kirtland um templo. E aí pode surgir, né, o questionamento, mas seria o mormonismo um tipo de cristianismo? Embora Jesus tenha dito que ele próprio edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, Joseph Smith fundou esse movimento sob o pressuposto de que a verdadeira igreja de Jesus Cristo havia apostatado, abandonado a verdade de Deus. Jesus então o teria enviado para restaurar o cristianismo. Esta suposta restauração se mostra evidentemente falsa, de acordo com a palavra do Igneto. Falsa porque a igreja resultante dela não se baseia no modelo do Novo Testamento. O princípio da reforma protestante no século XVI foi comparar o cristianismo da época com o modelo neotestamentário. Em outras palavras, a base da reforma foi a palavra de Deus. Quando, porém, comparamos as doutrinas mórmons com as da Bíblia, é difícil identificar a igreja dos mórmons como a verdadeira igreja cristã. Ensinos e práticas estranhos ao evangelho são apregoados por eles. Estão pregando um outro evangelho como se fosse o verdadeiro evangelho. Embora as semelhanças sejam muitas, as diferenças também são. Termos bíblicos não fazem que nenhum conceito ou doutrina seja bíblico, ainda mais se praticado de forma antibíblica. Então, esse comentarista da revista, ele olha, né, para algumas questões relacionadas ao mormonismo e ele aponta algumas características que destoam daquilo que nós poderíamos chamar de tradição cristã herdada, né, dos apóstolos e posteriormente da reforma protestante. Aí no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas doutrinas do mormonismo. Pastor, só veja bem, o cara dizer que um anjo viveu naquele local 1800 anos atrás. Como é que o povo cai num negócio desse? Se a gente observar, Fernanda, a questão da credulidade ou da fé, né, ela não está muito relacionada a algo muito racional. A pessoa tem uma certa experiência, né, ela tem uma experiência e aí ela tenta racionalizar aquela experiência. Não é uma coisa primeiro assim, ela pensa no assunto e depois tem a fé, mas ela tem a fé e aí depois que ela vai teologizar o negócio, vai fazer aquilo, né, que Alessandro Rocha chama de cognoscibilidade da fé, que é você pegar a fé e de alguma forma fazê-la se encaixar no seu processo de pensamento. Entende? Então isso pode acontecer no caso do mormonismo como no caso de qualquer outra experiência religiosa. Exatamente. É como eu bato na tecla sempre, né? Nós como cristãos, nós acreditamos num bebê que nasce de uma mulher virgem. Nós acreditamos numa jumenta que fala com o profeta. Entende? Então, assim, eles pensam a mesma coisa de nós. Entende? Assim, é um tipo de situação que se a gente for pegar o caminho, né, até mesmo para como eu sei que não foi sua intenção, mas se a gente pegar aquele caminho mesmo de caçoar, né, uma coisa mais ou menos assim, a gente de certa forma é como aquela pessoa que tem um telhado de vidro e está tacando pedra no outro.
que a gente pode fazer é o seguinte: olha, isso aqui não está parecendo cristianismo. Entende? Ou seja, a gente não está discutindo se é razoável, se não é, se é esquisito, se não é. O que a gente está dizendo é o seguinte: olha, não está parecendo com algo relacionado a Jesus, aos apóstolos, a Moisés e aos profetas. Como, por exemplo, um anjo que morreu, né, era uma pessoa, né, morreu, aí depois veio como anjo e deixou o negócio aqui e tudo e tal. Assim, é um tipo de coisa meio diferente. A Bíblia diz que mesmo que o anjo aparecesse a nós, exatamente, o Evangelho. Exatamente. No caso aí, nós seguimos a Bíblia. Exatamente. Aí o que acontece? Como eles são a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, eles entendem que eles estão seguindo verdadeiramente a Cristo, entende? E que nós fazemos parte de uma igreja que apostatou, entende? Daí onde vem aquela desconfiança de qualquer grupo religioso, que ele por exemplo, só naquele grupo ali que as pessoas estão salvas. Eu não estou nem dizendo de um grupo cristão em meio a outros grupos. Eu estou dizendo de um grupo dito cristão no meio de grupos cristãos, como o único grupo cristão que pode disponibilizar a salvação para acesso dos fiéis. Entendeu? Lá na nossa igreja, um tempo atrás, tinha um rapazinho novo, jovem, tinha aproximadamente 21, 22 anos. Ele saiu da nossa religião, entendeu? E foi para seguir os mortos. Mas nós tentamos ir na casa dele e conversar, não teve. O cara parece que os caras falaram, o poder de convencimento é muito grande. Não conseguiu convencer, ele saiu da igreja evangélica, da Nova Vida, e foi seguir. Entendeu? Vamos lá, conversando, minando ele, mesmo cachorro, nada. Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre mais um pouco sobre as doutrinas dos mormons.